Olá, olá pessoal do nono período, tudo bem? Ótimo sábado para vocês. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente da prática, porque eu quero preparar terreno para a gente começar aquelas análises de casos práticos. Por isso eu quero dar falar um pouco sobre uma teoria bastante introdutória em relação aos recursos, que seria uma matéria que nós teríamos em processo penal 3, mas que por conta dos atrasos nos cronogramas, nós não conseguimos ver, tudo bem? Então a gente vai fazer uma aula bem introdutória sobre os recursos, para que aí ao final já desse nosso encontro virtual, nós já possamos estar preparados para analisar alguns casos práticos que vão depois para o Moodle compor a pasta digital, tudo bem? Vamos lá. Vamos trabalhar alguns aspectos introdutórios, portanto, dos recursos. O programinha já está abrindo, tá? Então vamos lá. Recursos, breve introdução. Espero que vocês estejam bem, né? Que vocês estejam bastante protegidos. Logo, logo a gente volta ao convívio em sala de aula. Bom, vamos lá, recursos, né? Temos aqui um conceito do Vicente Greco Filho, é o pedido de nova decisão judicial com alteração de decisão anterior, previsto em lei, dirigido em regra a outro órgão jurisdicional dentro do mesmo processo. Então, é um conceito que diz bastante coisa em relação às características e princípios do recurso que a gente vai ver agora em seguida, tudo bem? Então, vamos lá. Princípios. Os princípios do recurso são fungibilidade, isso está lá no artigo 579 do Código de Processo Penal. Então, o 579 prevê expressamente a possibilidade do conhecimento de um recurso por outro, desde que não haja má-fé na interposição de um recurso no lugar de outro, para aproveitar um prazo mais elástico, por exemplo. Tá? Então, este princípio da fungibilidade recursal é uma exceção à regra da adequação recursal, que será analisada mais adiante. Princípio da unirrecorribilidade. Cada decisão somente pode ser atacada por um único recurso. Há um único recurso, via de regra, compatível com aquela decisão, aplicável àquela decisão. Irrecorribilidade das interlocutórias. Nós sabemos que no processo penal as decisões interlocutórias, via de regra, não são recorríveis. Muito embora a matéria destas decisões interlocutórias tomadas pelo juiz possam ser analisadas depois no contexto de uma apelação ou até mesmo discutidas em sede de HC, mas recurso não há. Princípio da proibição da reformatio impejus, ou regra do tantum devolutum quantum appellatum. Né? Então, quem apelou não pode ter sua situação agravada em virtude do próprio recurso. É óbvio que a gente está trabalhando aqui sob a ótica do réu, sob a ótica do acusado que apela, ou para diminuir uma pena, ou buscando uma absolvição. Né? Então, não poderia o acusado, por exemplo, recorrer de uma decisão condenatória e, sem que o Ministério Público também tenha recorrido, só em virtude do recurso exclusivo da defesa do réu, o tribunal aumentar a pena do réu. Tudo bem? Então, aqui seria a proibição da reformatio impejus, que vai ter aqui alguma exceção em relação a um segundo julgamento no tribunal do júri, quando o primeiro julgamento for anulado. Tudo bem? Aí haveria um pouco mais de discussão. Bom, características do recurso, né? O recurso, ele via de regra, ele é um pedido voluntário de nova decisão, logo a gente abre a outra janelinha ali. Pretende-se, com esse recurso, a obtenção de uma decisão menos gravosa ou mais favorável do que a decisão anterior. É óbvio que para o Ministério Público uma decisão mais favorável era, por exemplo, converter uma sentença de absolvição em condenação, aumentar uma pena que o Ministério Público entendeu insuficiente. Por parte do réu, seria reverter uma condenação em absolvição, diminuir uma pena que foi aplicada, afastar uma qualificadora, conseguir o reconhecimento de uma nulidade e assim por diante.
Bom, o recurso também tem que ter previsão legal, nós já vimos isso, né? Por exemplo, as decisões interlocutórias, elas não são passíveis de recurso por falta de previsão legal. Ele é dirigido, em regra, a outro órgão jurisdicional, né? Acima na hierarquia judiciária, né? A maioria dos recursos demanda a modificação da decisão por outro órgão jurisdicional, com posição hierárquica mais elevada ou complexa. Tem uma exceçãozinha do juízo de retratação, que a gente vai ver depois no recurso em sentido estrito, que nós chamaremos de rese, e nos embargos de declaração também, tanto nos embargos de declaração como no recurso em sentido estrito, é possível que o mesmo juiz que prolatou aquela sentença, ele se retrate, ele volte atrás, ele modifique o seu decidir, tudo bem? A gente vai ver que são questões excepcionais. E 5, recurso é fase do mesmo processo, né? Isso o distingue de outras ações de impugnação, como revisão criminal, HC, enfim. O recurso é o desdobramento daquele mesmo processo que tramitou na primeira instância, agora na segunda instância, na instância recursal. Ok? Legal. Bom, quanto à voluntariedade, o recurso ele é sempre voluntário e voltado à reforma de uma decisão judicial. Esse é o princípio da voluntariedade dos recursos. Agora, o 574, ele vai dizer exatamente isso. Ele começa com a regra da voluntariedade. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Então, aqui no 574, nós temos 2 incisos, mas o que está valendo é o inciso 1 apenas, da sentença que conceder habeas corpus. Então, a sentença, né, o habeas corpus que é concedido pelo juiz da primeira instância, pelo juiz de direito, e é só ele quem profere sentença, quando ele concede o habeas corpus, ele precisa submeter aquela decisão ao que se chama de reexame necessário. Tudo bem? Então, não é exatamente, tecnicamente, um recurso. É uma necessidade de um reexame, sem o qual aquela decisão não faz coisa julgada. Tudo bem? Então, alguns chamam de recurso de ofício, né? Mas na realidade mesmo, seria uma necessidade de reexame necessário, sem o qual aquela decisão não preclui, seria um requisito para a preclusão. Hipóteses nas quais o próprio juiz determina a remessa dos autos ao tribunal para o reexame de sua decisão concessiva de habeas corpus em primeiro grau, não é recurso, mas requisito para preclusão ou trânsito em julgado. Tudo bem? Então, tomar cuidado com isso. A doutrina mais atual entende que o recurso de ofício não é, na realidade, recurso. Tudo bem? Mesmo, exatamente porque não existe a questão da voluntariedade. Existem algumas outras, são 2 outras situações que a gente vai trabalhar logo mais no grupo temático do WhatsApp. Combinado? Vou voltar aqui. Então, essas as características dos recursos. Pressupostos recursais, tá? São exigências legais para que o recurso seja conhecido. E daí aqui a gente já precisa se familiarizar nestas terminologias de conhecimento do recurso e provimento do recurso. São questões diferentes, né? São questões independentes. Então, a existência dos pressupostos é o antecedente necessário do exame do pedido contido no recurso. Então, para que o recurso seja conhecido pelo órgão ad quem, né, a quem esse recurso é endereçado, para que ele seja conhecido, é necessária a presença destes pressupostos. Na realidade, nós estamos tratando aqui de um juízo de admissibilidade nesta fase recursal. Bem? Então, presentes os pressupostos recursais, o recurso é conhecido. E sendo conhecido, pode ser provido ou improvido. Né? Esse provido ou improvido é o equivalente a procedente ou improcedente na primeira instância. Então, o recurso sendo conhecido, ele pode ser provido ou improvido. Agora,
Ausentes os pressupostos recursais, o recurso não é sequer conhecido. Então, nem se analisa o mérito do recurso. Para que se analise o mérito do recurso, é preciso, primeiro, que ele seja conhecido, e para que ele seja conhecido, é necessária a existência dos pressupostos recursais, que a gente vai continuar trabalhando no próximo videozinho, tá bom? Vamos finalizar aqui próximo dos 10 minutos, para não termos problemas no compartilhamento dessa aula. Até o próximo.